Sul, o PSDB, né? Como é que anda o PSDB? A quantas anda o PSDB? Oi, sumido. Oi, sumido. Muito bem. Bem colocado. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, admitiu em entrevista ao jornal Jovem Pan que o partido tem interesse nas eleições em São Paulo. Perillo disse que pretende fazer com que a legenda volte a ser protagonista na capital paulista e no estado. Vamos ouvir esse homem de tanta esperança. Interesse de que o PSDB seja protagonista, sim. Afinal de contas, o Bruno Covas foi um prefeito admirado que, no pouco tempo que ficou na prefeitura, fez um grande trabalho, e as administrações do PSDB marcaram fortemente não só a cidade de São Paulo, mas o estado de São Paulo. Então é natural que o PSDB queira participar ativa e efetivamente do processo eleitoral. Sobre as eleições de 2026, o presidente do PSDB acredita que a legenda pode ter um candidato forte ao Planalto. Perillo citou pré-definido que do Leite, governador do Rio Grande do Sul, deve concorrer à presidência da República. Bom, Diego Tavares, você tem o PSDB aqui, vamos procurar analisar sem paixões. Tinha grandes quadros no PSDB. Sem dúvida. Não podemos... negar isso é negar a evidência. Que o PSDB fez uma gestão responsável de 1995 até 2023, é isso? 2022, não há dúvida. São Paulo estava no buraco, São Paulo foi entregue à administração Tarcísio com superávit. Então, goste ou não goste da tucanada, fizeram um grande trabalho, uma grande gestão. O Fernando Henrique, como presidente da República, acabou com as filas para compra de linha telefônica, criou as agências reguladoras, aprovou a lei de responsabilidade fiscal e criou o Plano Real, que estabilizou a moeda e de lá para cá acabou a inflação. Ou a inflação hoje, pelo menos, não é 5.000% ao ano, como era no final dos anos 80. Agora, o que aconteceu com um partido que tem tantos líderes capazes, competentes, algumas das mentes mais brilhantes do país? Então, você teve Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin, o João Dória, que entrou e deixou com superávit. Não gosto do Dória. Tá bom, analisa só sobre o aspecto do superávit e da gestão que ele fez. Muito bem. O problema seria que ficaram só eles, entre eles, e não surgiu ninguém novo? Exatamente. Hoje, o que seria para um candidato à Prefeitura de São Paulo? Saiu todo mundo do PSDB? E essa é a grande diferença que faz com que a esquerda, infelizmente, consiga criar projetos políticos a longo prazo e a centro-direita não. O PSDB não investe em novos quadros. O PSDB se esgotou em todas essas lideranças aí, que algumas saíram do partido, outras deixaram a vida pública, enfim. O partido envelheceu e não tinha uma base para dar continuidade ao trabalho. É inegável que o PSDB fez um grande trabalho à frente do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é a grande locomotiva do Brasil. É daqui do Estado de São Paulo, dos impostos recolhidos aqui no Estado de São Paulo, que se bancam os estados da federação que são deficitários. Então, o PSDB teve realmente esse problema de não ter investido em novos quadros. E, ao contrário do PSDB, que na época, durante esse glorioso período do partido, era quem antagonizava a disputa política com o PT, o PT, por sua vez, investiu. A esquerda tem esse método de trabalho de investir nas universidades, investir nos centros acadêmicos, enfim. Eles criam novas lideranças a partir das quais se dá continuidade do projeto e a direita sendo direita, infelizmente, não. Esse é o grande problema e fica a anotação aqui da grande autoestima do presidente do PSDB, que acredita que o partido ainda tem condições de ser protagonista no processo eleitoral. A ausência de um candidato na maior cidade, a maior capital do país, a maior cidade da América Latina, mostra exatamente o contrário, infelizmente. Wilson Pedroso, com um ambiente polarizado como temos hoje no Brasil, com as pessoas se ofendendo e se agredindo fisicamente, será que tem lugar para um partido de centro que não esteja nem no polo da direita nem no polo da esquerda? Existe um caminho, mas não do PSDB. O PSDB está desorganizado. O Diretório Nacional teve a capacidade de desarranjar algo em um estado que era o PSDB, era o mais forte. Entrou no Diretório Municipal, destituindo o presidente municipal,
entrou no diretório estadual, destituindo o presidente estadual, e estão todos com provisória. Como quer sentar na mesa de discussão do próximo mandato de 2024 se nem presidente o PSDB atualmente tem aqui no estado e nem no município? É uma provisória. Portanto, o que o Marconi Perillo fala, eu gosto muito do Marconi, uma pessoa importante do PSDB, governador, senador, tenho uma boa relação com ele, mas é narrativa, porque na hora do gesto e na hora da ação, o PSDB fica sempre menor. Meu querido Rafael Macris, você lembra das aulas de biologia era chamado de científico, depois colegial, agora ensino médio, fagocitose, lembra? Né? Uma célula comendo a outra, mastigando. Essa autofagia ocorreu um pouco dentro do PSDB, porque, meu amigo, vão brigar entre si assim lá longe, hein? Meu Deus, a primeira tarefa de um tucano é fugir da bicada de outro tucano. Depois, com os adversários, não tem tanto problema. Bom, Capês, exatamente esse problema que a gente observou na direita e na centro-direita nas últimas décadas aqui no Brasil. Enquanto a esquerda se organiza, se une, mesmo um partido não gostando do outro, eles se colocam em posições de poderem caminhar lado a lado para governar, seja a cidade, o estado ou o país, a gente não viu isso em quem lutou contra o PT durante anos e perdeu também esse posto de antagonismo ao Partido dos Trabalhadores pro bolsonarismo. E também a gente vê, infelizmente, esse mesmo problema acontecendo no bolsonarismo. Aqui está claro, a gente acabou de discutir o Bolsonaro deixando de apoiar o Ricardo Salles e apoiando o prefeito Ricardo Nunes para a próxima eleição municipal. É um problema muito grande. Agora, dizer que um partido está morto, de que ele não tem futuro, eu acho muito perigoso falar. É uma análise momentânea, visto a situação que o PT estava alguns anos atrás. O seu maior líder, ele estava excluso da sociedade, ele estava praticamente sem quadros colocados no país, e hoje a gente tem o presidente da República, o Lula, do PT, e o partido fortalecido, tendo a possibilidade, inclusive, via PSOL, de ganhar a Prefeitura de São Paulo com o Guilherme Boulos. Então é um caso a ser discutido, mas por hora realmente a situação está bem crítica para o PSDB. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Falar de renovação partidária. A gente falou de renovação partidária, né? A renovação partidária não é algo comum em nenhum dos partidos. O último grande partido que fez uma grande renovação partidária e deixou as lideranças jovens emergirem, virarem lideranças partidárias, foi o antigo DEM, quando abriu espaço para o Rodrigo Maia, para o ACM, para o Rodrigo Garcia aqui no estado de São Paulo. Os outros partidos, se você for pensar, é o mesmo presidente há 30 anos, há 10 anos, há 15 anos. Então também não é só o PSDB que não abre espaço para novas lideranças. Os partidos atuais têm a mesma prática. O único que saiu lá atrás dessa caixinha foi o DEM com, acho que era o Bornhausen. Muito bem. Dá para ir além, né? Eu até acrescentaria que nós temos que rever o nosso sistema partidário. É, lógico. Nossos partidos não representam ideias, não é claro, então essa grande bagunça de farinhas do mesmo saco. Que nem a gente vai falar de fundo partidário, Capês. Já que a gente está falando aqui, falar de fundo partidário. Fundo partidário, como não tem dinheiro privado, fundo partidário passa a ser algo importante, gostando as pessoas ou não. O que eu não acho certo é que não tem uma unidade de distribuição. O dinheiro fica só na mão de um líder e ele manda para quem ele acha que deve mandar. Ou seja, dado objetivo para complementar. Ou seja, parte daqueles candidatos, muitas vezes, que saem com um sonho de ser candidato e que muitas vezes até tem chance, mas não tem contato com o líder nacional, acaba não recebendo um tostão desse dinheiro, que muitas vezes é repassado pelo partido, do Tribunal Eleitoral para o partido, imaginando o tamanho do partido, que mais é bancada. Mas o tamanho da bancada acaba trazendo muitos prefeitos. E muitos prefeitos que são candidatos não veem a cor do dinheiro. Bom, atualmente,
Eu me posiciono contra fundo partidário, verba para partido, fundo para campanha eleitoral. Quem tem que manter o partido são os filiados do partido, eles têm que manter, não tem que ter dinheiro para isso, nem dinheiro para bancar campanha eleitoral. Acho que é melhor voltar à doação das empresas. Claro que não se faz campanha eleitoral sem recursos, é um sonho, é óbvio que são necessários recursos, mas talvez fosse prioridade o capital privado, não dinheiro público, principalmente no momento que estamos com déficit de quase 200 bilhões de reais. E me parece uma situação complicada para zerar outro déficit.